Olá, gente, tudo bom? É bom estar com vocês de novo aqui no nosso canal e mais um estudo da Palavra de Deus. Nós vamos estudar e continuar estudando o nosso curso sobre introdução aos ofícios da igreja, né? Ofícios eclesiásticos, ofícios de presbítero e de diácono. Mas nós estamos neste curso, especificamente, tratando sobre diaconato, né? Isso se dá porque na nossa igreja estaremos promovendo eleição para diáconos e a nossa Constituição, a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, ela exige a nós que façamos um treinamento para os diáconos. Essas aulas que estão vinculadas aqui, elas são originalmente produzidas para serem ministradas uma classe específica em nossa igreja local e depois são disponibilizadas aqui no nosso canal para que você possa ter acesso a esse conteúdo também e seja abençoado para a glória de Deus. Se quiser conhecer mais sobre a nossa igreja, conhecer artigos, textos, pregações e a nossa sala virtual à distância, você pode acessar o QR Code que está ao nosso lado aí, abaixo da nossa logomarca da Igreja Presbiteriana de Riachão de Jacuípe, tá bom? Seja bem-vindo ao nosso curso de introdução ao diaconato e você será bastante edificado. A nossa segunda aula, nós vamos trabalhar especificamente sobre qualificações do diaconato. Quais são as qualificações, quais são os critérios, quais são as exigências bíblicas para que você proceda à escolha do seu diácono, ou seja, para que a igreja, a comunidade da fé, a comunidade pactual, a igreja do Senhor, possa fazer a escolha dos seus diáconos. Lembremos que na igreja presbiteriana, a escolha dos oficiais se dá por meio de uma Assembleia Geral Ordinária, aliás, extraordinária, para esta finalidade. Então, nós, presbiterianos, entendemos que a escolha dos oficiais se dá pela comunidade pactual, pela Igreja do Senhor. O que nós, líderes da igreja, precisamos fazer, nós, presbíteros da igreja, precisamos orientar as nossas igrejas que tipo de candidato escolher para exercer a função diaconal na igreja local. Essa orientação ela não nasce do nada, né? Não vem das nossas ideias, dos nossos pensamentos, mas vem prioritariamente daquilo que a Escritura nos dá como direção e guia, ok? Então, seja bem-vindo à nossa aula, vamos começar a estudar qualificações dos diáconos. Então, seja bem-vindo ao curso de Introdução aos Ofícios da Igreja. Meu nome é João França, você já nos conhece, sou ministro da Palavra dos Sacramentos pela Igreja Presbiteriana no Brasil e esse curso é um curso destinado a todo aquele que quer aprender sobre o ofício de diaconato na igreja local, ok? Muito bem, venha ao estudo, você vai gostar do que você vai aprender hoje. Aula de número 2. As qualificações do diaconato. Quais são as qualificações? Nesse momento nós vamos considerar as qualificações para o diaconato. Jesus certa vez disse que a seara precisa de cefeiros, lá em Mateus capítulo 9, verso 37. E diz o texto lá que o Senhor procura esses cefeiros para a sua seara. Ele quem envia esses cefeiros, ele mesmo envia os obreiros para a sua obra. Então, a primeira perspectiva que nós precisamos entender é que o ofício de diaconato ele é tão urgente quanto o ofício de presbiterato. Precisa-se nas igrejas, de modo geral, diáconos e presbíteros. Esses diáconos, eles têm a função específica designada pela palavra de Deus para lidar com a obra da liberalidade cristã dentro da igreja local. Ao mesmo tempo, nós temos na Escritura Sagrada também uma exigência da liderança masculina ordenada na palavra de Deus, que são os presbíteros. Os presbíteros, nós já sabemos, eles se dividem em duas classes, né? Aliás, existe duas classes de presbíteros. Os presbíteros que são regentes e os presbíteros que são docentes. Os presbíteros regentes, eles governam a igreja junto com o presbítero docente. O presbítero docente nós comumente chamamos de pastor, ok? Então, os presbíteros da igreja, eles precisam estar atentos à liderança como um todo, mas a questão da assistência, da obra e da natureza social da igreja em relação aos membros da comunidade local pertencem aos diáconos, que são liderados através do governo dos presbíteros. Então, a seara do Senhor é grande e a necessidade desses dois tipos de ofícios na igreja do Senhor. Isso nos leva para as nossas qualificações que nós encontramos primeiro em Atos capítulo 6,
verso 3. A palavra do Senhor lá em Atos capítulo 6, verso de número 3, ela é muito clara ao nos ensinar e ao nos apontar, né, a designação de como proceder a escolha desses diáconos. A orientação bíblica é exatamente essa. Diz assim, Atos 6, verso 3. Mas, irmãos, escolhi dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. A primeira nota que eu preciso trazer para você nesse estudo é um pouco do que se entende do livro de Atos dos Apóstolos. Devemos observar que o livro de Atos dos Apóstolos é um livro descritivo na vida da Igreja de Cristo. Ele descreve como as coisas funcionavam na Igreja Apostólica primitiva. Embora não se possa, segundo alguns, estabelecer e fundamentar doutrinas nesse livro, deve-se ressaltar que o propósito desse livro é ser uma espécie de catecumenato, um catecismo, né? Lucas capítulo 1, verso 4, inclusive o bloco todinho de Lucas, né? Quando você volta lá para Lucas, vamos ir lá, Lucas, né? E é interessante isso, a gente perceber esse aspecto importante do texto sagrado, né? Lucas capítulo 1, verso de 1 a 4. Posto que muitos empreenderam realizar um relato ordenado das coisas que entre nós foram cumpridas, tal como transmitiram os que desde o princípio foram testemunhos oculares, ministros da palavras, pareceu por bem, depois de investigar tudo com esmero, desde a sua origem, e escrever-te ordenadamente, excelentíssimo Teófilo, para conheceres bem a solidez dos ensinamentos em que fostes instruídos. Essa expressão, escrever-te ordenadamente, na língua original, é uma palavra que deriva da palavra catecismo, é catecúmenos, né? Então, essa palavra catequeo, que é a palavra catequizar, a palavra de instrução, de um catecumenato. Então, Atos, em primeiro plano, ele é um livro também teológico, porque ele é o segundo tomo da primeira obra de Lucas, é um livro único, né? Lembra, a obra de Lucas é uma obra única. Lá em Atos, capítulo 1, ele começa do mesmo modo, basicamente, que começou o Evangelho. Por exemplo, se você abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 1, você vai ver exatamente o prólogo exatamente igual, semelhante, basicamente. Ele diz assim, no primeiro tratado, ó Teófilo, fiz menção de todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Então, veja, Teófilo na obra lá de Lucas e Teófilo na obra de Atos. Então, Atos é escrito por Lucas e é uma continuidade daquilo que começou no Evangelho. Então, nós podemos dizer que o livro de Lucas, né, em Atos dos Apóstolos, é um livro que, a despeito de narrar a história da igreja, de contar a história da igreja, ele não é meramente um livro descritivo no sentido próprio do termo, mas ele descreve questões doutrinárias importantes e de como a igreja funcionava naqueles tempos, ok? Muito bem. Então, esse é o primeiro aspecto que a gente precisa considerar no texto. Também devemos considerar que Atos é como uma espécie de unidade literária conhecida como Lucas Atos, como já mencionei. E aí o Donald Carson, na sua obra Introdução ao Novo Testamento, menciona esse fato, que é uma obra única, uma obra literária que não pode ser divorciada uma da outra. Muito bem. E a primeira qualificação que o autor sagrado coloca para nós em Atos 6 é que eles devem ter boa reputação. Consideremos a palavra, por exemplo, da língua grega original, né? A palavra martiromenos, né? Martironos, né? Martironos, que indica e que dá um bom testemunho, essa ideia, né? Ou seja, a ideia do termo é de alguém que está testemunhando. A igreja deve procurar homens que estejam dispostos e envolvidos na tarefa de evangelizar, sendo um exemplo visível do Senhor diante da sociedade e da igreja. Aí é o Samuel Pérez Milos, né? Samuel Pérez Milos é um grande erudito que escreve exegeticamente comentários sobre o Novo Testamento.
E ele, comentando Atos dos Apóstolos, ele menciona esse fato, que o exemplo visível de um diácono estava para proclamar, para testemunhar a respeito do Senhor. Tanto é que a palavra martírio, né, o mártir, né, vem exatamente da raiz dessa palavra, martiria, né, que significa aquele que sofre testemunhando, ou aquele que testemunha. Quando Jesus vai dizer lá em Atos capítulo 1, verso 8, né, e ser-me-eis minhas testemunhas, é a palavra martirê, que aparece também lá na língua original, indicando exatamente essa ideia de testemunhar, de proclamar com a vida, ok? Muito bem. Nessa boa reputação, isso ressalta que não deveria ser envolvidos em qualquer tipo de escândalo que lançasse qualquer reflexo adverso sobre a sua moralidade. É o Champlin, comentando essa passagem, vai dizer isso. Que, de fato, quando você escolhe um diácono, você deve escolher alguém que não seja envolvido em escândalos e que manche a sua reputação. O uso do termo aqui dá-nos a entender que deveriam ser testados, ou seja, primeiramente testados. As pessoas deveriam conhecê-los em seus negócios, em seu caráter passado, testificando favoravelmente a favor deles e não contra. Então, a igreja ela precisa aprender a avaliar o candidato a partir dessa perspectiva bíblica. A boa reputação precisa ser estabelecida dentro do critério da Escritura Sagrada. Isso nos leva agora para a outra qualificação. É a qualificação do ser cheios do Espírito Santo. A segunda qualificação estabelecida na palavra de Deus e na orientação apostólica, porque devemos lembrar que a igreja está sendo orientada pelo colegiado apostólico, naquele contexto, como deveria escolher aquele para ocupar o ofício diaconal. E a primeira questão que eles colocam é a boa reputação, mas a segunda é que eles sejam cheios do Espírito Santo. É claro que vivemos uma cultura evangélica onde há uma maneira distorcida sobre o que é ser cheio do Espírito Santo. Há pessoas que pensam que ser cheio do Espírito Santo é ter a proliferação de dons de línguas. Há aqueles que pensam que ser cheio do Espírito Santo é ter algum dom revelacional. Quando a Escritura ela não indica exatamente isso, ela aponta para uma outra direção em relação aos ser cheios do Espírito Santo. O que significa aqui essa qualificação, ser cheios do Espírito Santo? Eles deveriam ser homens primeiramente espirituais. O sentido é que deveriam ser pessoas controladas pelo Espírito Santo, que é a condição para determinar a espiritualidade de um crente. Então todo crente deveria ser cheio do Espírito Santo, porque é a condição sine qua non da vida cristã. Ser cheio do Espírito Santo, ser transbordante, porque é exatamente essa ideia da palavra cheio, né? A palavra cheio na língua original indica exatamente alguém que transborda, que esborra do Espírito Santo. Ok? Então, essa é a ideia que nós temos aí a respeito do texto sagrado. John Stott, por exemplo, no seu livro Batismo e Plenitude do Espírito, ele nos lembra que ser cheio do Espírito Santo é uma condição dos crentes dedicados à obra do Senhor, Jesus. Isso é evidenciado no ensino geral de toda a Escritura. Por exemplo, Barnabé é chamado de homem cheio do Espírito lá em Atos capítulo 11, verso 24. Aqueles novos crentes que se convertem depois da pregação paulina foram descritos como cheios de alegria e do Espírito Santo, Atos capítulo 13, verso 52. Então a igreja ela é uma igreja da efusão do Espírito Santo. É a igreja da plenitude do Espírito, é a igreja mergulhada no Espírito, ou, como nós costumamos dizer, ela é uma igreja que é avivada pelo Espírito Santo, né? Isso não tem nada a ver com línguas, profecias, que essa questão é uma questão que nós já sabemos, ficou para o período apostólico. Mas aqui é um detalhe importante que se destaca aqui. Quando os apóstolos orientam a igreja, olha, escolham diáconos cheios do Espírito Santo. Ou seja, pessoas espirituais. Pessoas espirituais. Também a Escritura usa a expressão para indicar também aqueles que são designados e ordenados para algum ofício específico na Igreja de Jesus. Daí o sentido de ser cheio do Espírito Santo aqui em Atos capítulo 6. Né? É um ofício específico. Por isso nós lemos como João Batista sendo descrito como alguém cheio do Espírito Santo desde o ventre. Lá em Lucas capítulo 1, versos de 15 a 17, é narrado no texto de Lucas
que a ação do Espírito Santo na vida de João Batista é sine qua non ali para a designação profética. Agora nós temos, ele é cheio do Espírito Santo desde quando? Desde o ventre da mãe dele. Então nós aqui podemos agora afirmar com todas as letras que ser cheio do Espírito Santo não é falar em línguas. Nunca foi falar em línguas. Tá? Isso é um equívoco pentecostalista, né? Os pentecostalistas, eles seguem essa linha de entender que ser cheio do Espírito Santo implica em falar em línguas. A Escritura não fala isso. Aqui certamente indica que ele havia sido separado para ser um profeta e por isso ele é cheio do Espírito Santo, desde o ventre. O teólogo Samuel Pérez Milos, em seu comentário exegético ao texto grego do Novo Testamento, Hechos, né, Atos, capta bem essa ideia quando ele diz: embora aparentemente o trabalho para o qual seriam chamados fosse material que os diáconos, quando se tratava de distribuir as ofertas, tornava-se uma atividade espiritual, pois eram guiados pelo Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito Santo também é ser guiado pelo Espírito Santo, é ser orientado pelo Espírito Santo, é ser controlado pelo Espírito Santo. Não se tratava de eleger pessoas que frequentam as reuniões e, de certa forma, comprometidas com a igreja e com as necessidades dos pobres, mas se busca entre todos os 7 com evidente plenitude do Espírito. Não se tratava de pessoas com quem se tinham afinidades ou os familiares relacionados à liderança da igreja, mas os irmãos que todos conheciam como espirituais. Eram os homens que a igreja reconhecia como espirituais. Esse deve ser o critério que nós devemos tomar para eleger os nossos diáconos. Ok? Muito bem. Veja, esses diáconos deveriam ser destacados na comunidade cristã como homens de Deus, ativos e poderosos no ministério. A terceira qualificação que Atos coloca para nós é que eles sejam cheios de sabedoria. Essa é a terceira qualificação que o texto de Lucas apresenta para se escolher homens para o diaconato. Eles devem ser homens cheios de sabedoria. No texto original grego nós temos aí kai sofias e sabedoria, ok? Então, cheios de sabedoria. Aqui não se trata de uma sabedoria derivada do esforço humano, mas de uma sabedoria vinda da parte de Deus, e esta forma de analisar o vocábulo não é estranha ao Novo Testamento. Pois o próprio Tiago, no capítulo 4, versos de 13 a 17, ele menciona que devemos buscar uma sabedoria que vem lá do alto, que desce do Pai das luzes, uma sabedoria que não é mundana, terrena, carnal, mas uma sabedoria que vem de Deus. Ou seja, é a sabedoria que a igreja precisa, ela vem do alto, ela vem do próprio Deus. Essa sabedoria é resultado natural da ação do Espírito Santo sobre a vida da igreja. Então, os diáconos devem ser pessoas cheios de sabedoria prática. Não é de acúmulo de conhecimento, mas de praticidade também. Ele aprende alguma coisa, mas ele pratica aquilo que ele aprende. E aí nós chegamos às qualificações lá de 1 Timóteo, capítulo 3, verso de 8 até o verso 13. Né? Nessa aula nós vamos ficar com as qualificações primeiras do versículo 8 e versículo 9 de primeira epístola de Paulo ao jovem pastor Timóteo. Ok? Diz assim o verso 8º e verso 9. Da mesma sorte, os diáconos devem ser pessoas respeitáveis, sem falsidade de palavra, não dada a muito vinho, não cobiçoso de ganâncias desonestas e que guardem o mistério da fé com consciência limpa. Muito bem? Aqui no verso 8º deste capítulo, Paulo introduz uma nova seção conectada com a anterior, iniciando dizendo da mesma sorte, ou da mesma forma, ou de modo semelhante, ou como lemos no grego, rosaustos, né? Rosaustos, ou seja, de modo semelhante, da mesma forma. Ele se introduz os diáconos. O que é que os diáconos devem ser? Primeiro, honestos. A primeira qualificação de um diácono, segundo o ensino paulino, é que ele seja honesto, ou, como aparece na tradução ara, respeitável. Ok? A palavra grega empregada aqui é a palavra semnos. Né? Essa palavra semnos, ela descreve alguém digno de respeitabilidade.
O termo significa alguém que é sério. E ainda pode significar alguém digno. Ela aponta a referência e referência para referência e respeito que se deve observar em um candidato ao diaconato. É referência, ele é respeito. Deve ser alguém que nós, como referência, respeitamos como crente, mas também deve ser alguém digno de nosso respeito. São duas coisas importantes. Ele é referência e ele merece respeito. Então eles devem ser honestos ou respeitáveis. Ok? Segundo, eles devem ser de uma só palavra. Aqui o apóstolo Paulo usa a seguinte expressão, mediólogos, literalmente língua dupla, ou diólogos, vem da palavra diálogos, a ideia de duas palavras. A ideia é de alguém que gosta de contar história. Encerrando aqui o conceito de alguém que é fofoqueiro. Não seja fofoqueiro. Ou seja, o advérbio negação men é um advérbio grego enfático, né? A semelhança do não dos 10 mandamentos. Então, de maneira nenhuma seja, ou seja, de maneira nenhuma seja fofoqueiro. João Calvino, comentando essa passagem nos seus estudos, Calvino diz que um diácono assim ocorre em uma falta grave. Ou seja, é uma falta grave ter um diácono fofoqueiro. Você pergunta, mas por que ele não pode ser de duas palavras? Porque ele ia na casa dos membros da igreja, ele ia visitar os membros da igreja para saber as necessidades. E o que ele visse lá, ele deveria guardar e compartilhar com quem? Com a equipe diaconal ou junta diaconal, como nós chamamos em nossa denominação. Então, a equipe diaconal é que deve saber das necessidades dos crentes e não a igreja toda. Né? Isso é importante ser bem destacado no texto. E, por fim, ele diz assim que não sejam dados a muito vinho. A sobriedade ela deve marcar a vida de um diácono. Aqui não se está proibindo o uso do vinho, mas aqui se refere a ter uma vida de ébrio. A expressão no grego é exatamente essa aqui, ó, me oino polu proseus contas. A ideia de alguém prostrado, né? A palavra proseus contas vem da palavra proskinel, né? Mais à frente, que é a palavra para adoração, ou prostrar em ato de adorar. É alguém que reverencia o vinho, se prostra para o vinho, né? A ideia aqui é de alguém que possui uma mente ocupada apenas com vinho, é alguém dependente do vinho, alguém dependente daquele. A ideia de não ser viciado em vinho, entende? Alguém ébrio, entregue à vida pregressa no uso do vinho. A quarta qualificação que Paulo coloca para nós é que eles não sejam cobiçosos de torpe ganância. Nessa expressão, nós encontramos um alerta imenso para a igreja no processo da sua escolha diaconal. O que nós vemos aqui no texto grego, nós temos aí essa palavra, men askerodeis, né? Que é exatamente essa ideia, né? Essa ideia de que um diácono não deve ser alguém cobiçoso ou que procura lucro naquilo que ele faz. Ou que seja alguém que é desejoso por dinheiro para o seu próprio bem-estar. Há pessoas que pensam, e já aconteceu muito conosco, uma certa feita, alguém chegou para minha esposa e perguntou assim, irmã, me diga uma coisa, quanto é que o meu sogro é presbítero na igreja, na nossa igreja aqui, quanto é que o seu pai ganha como presbítero da igreja? A minha esposa respondeu, muita dor de cabeça, muito problema, muita dificuldade. E aí ela falou, não, porque eu queria que meu marido fosse, eu pensei que ganhava algum dinheiro, né? E de igual modo, muitas pessoas pensam em relação ao diaconato, né? Então, é bom ressaltar aqui a nós que a escolha do diácono não deve ser alguém que está vinculado a ter o desejo ganancioso. Porque o diácono é quem cuida da vida financeira eclesiástica. Ele é quem cuida das ofertas, né? Olhando para a Escritura, o ofício diaconato é quem se ocupa com essas questões. A gente precisa sempre pensar nesse foco. Ok? E a quinta e última
qualificação que Paulo apresenta lá no texto de Timóteo é que ele seja guardião da fé. Eu digo última para o nosso estudo aqui, tá, gente? Há outras qualificações que nós vamos explorar no próximo estudo. No versículo 9 deste texto, os diáconos, diz o texto, o que é que diz no verso 9? Diz assim, ó, e que guardem o mistério da fé com consciência limpa. No versículo 9 desse texto, os diáconos devem ser dedicados a ser os guardiões da fé. Note a expressão de Paulo. Ele refere-se aqui àqueles que preservam a fé. Não é simplesmente a ideia de fazer beneficência, mas de ter uma mente disposta a definir a verdade do Evangelho na prática do bem. E qual é a conclusão que nós chegamos? Bem, nesse estudo nós consideramos alguns aspectos importantes na escolha de um oficial ao diaconato de uma igreja local. Observamos que as qualificações devem ser extraídas de forma primeva das Escrituras Sagradas. Ok? Ou seja, nós vamos ter uma aula que nós vamos trabalhar o que a nossa Constituição, a Constituição da Igreja Presbiteriana, orienta sobre o ofício de diaconato. Nós vamos estudar isso aqui no nosso curso. Mas essas qualificações apresentadas na Constituição, elas devem vir das Escrituras e não do que a denominação acha que deve ser feito. Entendeu? O padrão das Escrituras não deve jamais ser abandonado na exigência do que as Escrituras realmente requerem para os oficiais da Igreja de Jesus Cristo. Ah, não, pastor, mas a gente precisa sim, mas a necessidade, ela não é o padrão. O padrão da escolha é a Escritura. A Escritura deve orientar que tipo de oficial devemos escolher para as nossas igrejas e para atuar no ofício de diaconato. Então essa foi a nossa aula de hoje, né, que nós estudamos sobre o ofício de diaconato, né, as qualificações de diáconos. Nós nos veremos na nossa próxima aula, continuando esse assunto sobre qualificações de diaconato, terminando lá as exigências que Paulo apresenta lá em 1 Timóteo, capítulo de número 3, onde estaremos analisando alguns aspectos importantes sobre o diaconato. São temas essenciais para a gente considerar sobre o diaconato, que nos dias de hoje precisam ser bem pontuados, e assim você possa crescer conhecendo mais sobre o ofício de diácono à luz da palavra de Deus. Nos vemos na próxima aula. Que Deus abençoe. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se você julgar bem o nosso conteúdo, se inscreve no canal, ativa todas as notificações para você receber vídeo novo e também compartilha, manda esse vídeo para alguém que você acha que pode ser útil, seja aquele irmão que você vê que ele tem vocação para ser diácono, seja aquele irmão que já é diácono para que possa conhecer melhor e aprofundadamente a sua função como diácono na Igreja do Senhor Jesus. E se você é membro da Igreja Presbiteriana, manda aí para os grupos, né, da tua igreja e também para a junta diaconal. Divulga esse conteúdo para que as pessoas possam ter acesso a esse conhecimento, tá bom? Um abraço, Deus te abençoe, nos vemos na nossa próxima